Bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play, episódio 102 do Futebol à Portuguesa. Hoje para falarmos maioritariamente do grande jogo da próxima jornada, um clássico entre Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal, um jogo que pode ou não, e isso já veremos com os nossos três comentadores, pode ou não decidir um bocadinho as contas do título nacional. E comigo, como podem ver, tenho o Paulo Menezes, o Gonçalo Melo e o Francisco da Silva. Paulo, vou começar por ti. Primeiro de tudo, bem-vindo novamente ao Futebol à Portuguesa e desde já duas perguntas. Primeiro, perguntar-te como é que está a correr o teu trabalho como treinador e depois, sabendo essa tua profissão, uma pergunta sobre os dois treinadores. Qual dos dois, entre Sérgio Conceição e Ruben Amorim, é que tu vês a chegar mais preparado a este clássico entre as duas equipas? Boa noite, mais uma vez obrigado pelo convite. E bem, essa pergunta, quem está na frente leva sempre vantagem, não é? E pode gerir, na minha opinião, a preparação do jogo da melhor forma. Mas um clássico é um clássico e os clássicos nem sempre, ou a estatística diz que a equipa que está menos bem posicionada muitas das vezes ganha, não é? E o Porto, como tem... Vocês conseguem ouvir? Conseguimos ouvir muito bem, Paulo. Sim. Ok. E o Porto, como estava a dizer, um clássico é um clássico. Os prognósticos são sempre difíceis de fazer antes dos jogos, mas eu antevejo, antes de nada, ou mais que tudo, um grande espetáculo. O Porto quer encurtar para 7 pontos e o Sporting pode levar vantagem na preparação do jogo em relação a isso. O Porto joga em casa, tem 10 pontos de desvantagem e certamente que quer fazer disto uma final para não manter os 10 pontos ou não deixar aumentar para 13, porque é uma realidade, não é? Portanto, eu antevejo um grande clássico, um grande espetáculo e que ganhe o futebol e que ganhe o melhor, como se costuma dizer. Muito bem. Gonçalo, o Paulo já lançou aqui o mote daquilo que pode ser um bom jogo de futebol e a verdade é que nós ultimamente temos assistido a alguns bons jogos entre estas grandes equipas do futebol nacional, mas outros jogos um bocadinho mais pobres. E por isso a minha pergunta para ti é: o que é que esperas do jogo? Esperas um jogo com um futebol mais trabalhado, mais bonito, ou um jogo mais com o coração do que com a cabeça propriamente dito? E quem é que achas que vai sair vencedor do jogo? Boa noite, Rui, boa noite ao Francisco e ao Paulo também, e a toda a gente que está a ver. Acho que é um bocadinho difícil fazer uma previsão do que é que vai ser o jogo neste fim de semana, porque são duas equipas que estão em situações muito, muito distintas, né? O Sporting está confortável no primeiro lugar, o Porto está numa situação um bocadinho delicada. Parece que está mais... Não quer dizer não quero utilizar o termo errado, mas parece que está mais virada para os jogos europeus do que propriamente para os jogos que disputa no campeonato, não é? Teve muito uma aparente facilidade em lidar com os Juventus que não teve, por exemplo, neste fim de semana contra o Marítimo. Portanto, tendo em conta a distância pontual e tendo em conta o que significa uma derrota para o Porto neste fim de semana, ou que poderá significar uma derrota para o Porto este fim de semana, que é o adeus ao título, eu acho que vamos ver um Porto muito sólido defensivamente, muito pragmático na maneira como ataca, sempre a tentar explorar muito o contra-ataque e o pouco espaço que há nas costas dos três centrais do Sporting. Não estou a ver um Porto a entrar e a pressionar logo desde o primeiro minuto alto e a abrir muitos espaços, porque sabe que o Sporting é uma equipa que também gosta de jogar em contra-ataque. Aliás, tem muitos jogadores que se sentem confortáveis nesse tipo de jogo, os dois laterais desde logo, mas também o Nuno Santos, o Tiago Tomás, o próprio Paulinho, são jogadores que vão buscar bem procuram bem aquele espaço nas costas das defesas. Portanto, acho que pelo menos na primeira parte, eu diria até aos 60, 70 minutos, vamos ver um jogo muito tático e nenhuma das equipes, principalmente o Porto, a não querer errar para não deitar tudo a perder neste jogo.
em relação ao Sporting, acho que lá está, é uma equipa muito jovem, é uma equipa que, perdendo este jogo, mesmo com uma vantagem de 7 pontos, aqueles fantasmas e aquela pressão pode começar a ser demasiada para alguns jogadores, mas convenhamos, ficar com 7 pontos de vantagem para o segundo classificado, quando já não se vai jogar novamente contra essa equipa, acho que qualquer treinador e qualquer adepto assinava por baixo. Portanto, o Sporting tem tudo para entrar neste jogo tranquilo, para fazer o seu jogo, que gosta, que é um jogo focado muito em explorar os erros dos adversários e em jogar no contra-ataque. Portanto, eu se tivesse de apostar, apostaria numa vitória do Sporting, por não estar tão pressionado e por estar mais fresco, porque naturalmente o Porto tem muito mais desgaste nas pernas, não só pelos jogos das competições europeias, mas também por causa da Taça de Portugal. Portanto, mas não sei, o Porto é sempre uma equipa difícil de bater, ainda para mais em casa, e é um jogo de tudo ou nada para eles também. Já sabemos como é que os jogadores do Porto e a equipa técnica do Porto abordam estes jogos. Tem sempre o sangue na guerra, como se costuma dizer. Portanto, acho que vai ser, espero que seja um bom jogo. Acho que não vai ser, se me perguntares se eu acho que vai ser um bom jogo, acho que não, gostava que fosse, mas acho que vai ser mais um daqueles clássicos muito, muito táticos, em que a equipa que marcar primeiro vai acabar por vencer o jogo. Isto é, se alguém marcar primeiro, vamos ver se não vamos acabar com 0-0. Francisco, para ti duas provocações quase, uma lançada para mim, outra pelo Gonçalo. Aquela que é lançada para mim é se este é o jogo, como passou aqui há um bocado em rodapé, se é o jogo que decide o título, ou seja, se achas que uma vitória, até mesmo um empate para o Sporting decide o título a seu favor, e outra provocação, feita mais pelo Gonçalo, é a questão do Porto estar mais focado quase nas competições europeias. É claro que o foco muda sempre de jogo para jogo, mas parece quase outra equipa, e acho que podemos concordar com aquilo que o Gonçalo disse, parece outra equipa, a equipa que jogou com a Juventus e a equipa que jogou depois com o Marítimo. O que é que achas que pode ajudar a explicar esta diferença de comportamento e de resultados também do Porto? Antes de mais, deixa-me cumprimentar-vos, em especial aqui ao Paulo, que é a primeira vez que estou a realizar uma espécie de podcast com o Paulo. Com o Gonçalo já tive o prazer também de o fazer, e contigo também, Rui. Relativamente à provocação número 1, vou começar pela do Gonçalo, que não acho que é uma observação, não uma provocação, e concordo, que é, de facto, nota-se que há ali um mindset dos jogos europeus completamente diferente do mindset dos jogos no campeonato, digamos assim. Eu acho que parte até tem a ver com aquela questão que que vocês já mencionaram, não é? Nomeadamente o Gonçalo, que é a questão do desgaste, ou seja, acumulado ao longo da época, e que faz com que, obviamente, que quando o Porto joga contra a Juventus, continua na mesma desgastada, da mesma forma que quando jogou contra o Braga ou quando jogou contra o Marítimo, continuava na mesma desgastada ou cansada, digamos assim. Há depois, aí sim, a componente emocional ou psicológica de jogar na Champions. Aqui acho que é o mindset de jogar a Liga dos Campeões para muitos dos jogadores, e por outro lado também é questão da tal ressaca que muitas vezes existe depois dos jogos europeus, ou seja, quando nós temos um pico de adrenalina tão grande, depois acabamos por nos ressentir um bocadinho mais à frente, ou no jogo seguinte acaba por ser um hábito assim, das equipas que estão nesta deambulação entre competições nacionais e competições internacionais, acaba muitas vezes por haver este desgaste. Por que não recordar algumas das que foram as frases marcantes, por exemplo, de Jorge Jesus, que muitas vezes dizia que, obviamente, que o campeonato é o foco, que até nem se importava de ser eliminado numa competição, porque isto acaba depois por permitir uma melhor gestão, digamos assim, da condição física do plantel. Obviamente que depois temos aqui a componente financeira, a componente psicológica, de valorização dos jogadores. Relativamente depois a outra questão que tem a ver também com o Paulo abordou, eu concordo perfeitamente na íntegra com aquilo que o Paulo disse. Geralmente quem vai à frente tem a vantagem, não só pontual, mas também motivacional.
Acho que é um jogo que pode decidir o título se o Porto empatar ou perder. Acho que decide, porque acho que 10 pontos é demasiado. No entanto, se perder, eu aqui gostava, pronto, como portista, de fazer a analogia com aquilo que aconteceu o ano passado, em que tínhamos o Benfica de Bruno Lage relativamente bem lançado, digamos assim. Tinha também bastantes pontos, não eram tantos pontos, eu julgo que eram 7, mas corrige-me se estiver errado, Rui ou Gonçalo, acho que eram 7 pontos de avanço na altura para o Futebol Clube do Porto, e portanto também se mencionou um bocadinho esta questão de se vai decidir o título, se não vai, depois acabou por dar-se, pronto. Também é um jogo diferente, deixem-me fazer o parênteses, porque na época passada o Porto tinha, digamos assim, uma falange atrás, no caso, tinha os adeptos por trás, o 12º jogador, coisa que este ano não vai ter, e acho que isso acaba por prejudicar um bocadinho. Depois também outra questão, uma coisa é jogar contra o Benfica, e a forma como o Porto, os jogadores do Porto, elevam a sua intensidade frente ao Benfica, quanto ao Sporting, obviamente, que é um clássico, mas acho que não há assim tanta intensidade ou tanta rivalidade. Acho que é perceptível esta minha deixa. No entanto, acredito que ganhe, há alguma esperança. Eu, sinceramente, 7 pontos acho muito, mesmo que o Sporting perca. Aliás, eu desde o início sempre fui um defensor deste projeto do Ruben Amorim. Aliás, quando já fizemos na altura também podcast, depois do reinício pós-Covid, já tínhamos falado também deste projeto muito interessante do Sporting. Há ali jovens com muita maturidade, o caso que me tem surpreendido sinceramente mais até é do Gonçalo Inácio. Não contava, de facto, havia alguma fama, digamos assim, do Eduardo Quaresma, havia também do Tiago Tomás, já havia assim alguns comentários acerca do seu potencial, mas o Gonçalo Inácio, assim com pezinhos de lanche, acabou por me surpreender a mim, acho que está a surpreender muita gente, muitos admiradores, a ganhar também muitos admiradores, digamos assim. Portanto, não me acredito que mesmo ganhando, o Sporting trema assim tanto. Obviamente que é melhor estar a 7 do que a 10, obviamente, não só matematicamente, mas psicologicamente ajuda a manter um bocadinho a esperança. Mas mesmo com 7, até porque depois os 7 são os parecidos com os do ano passado, não é? E isso pode dar aquele extra. E depois, para o tal extra, também tem aqui outra questão que para mim não é assim tanta questão, mas é o facto do Sporting ainda ter que jogar, obviamente, com o Benfica e jogo também com o Sporting Clube de Braga. Por exemplo, o Futebol Clube do Porto, se conseguir superar, digamos assim, este desafio, tem somente, obviamente, entre parênteses, que defrontar o Benfica, que é sempre um jogo complicado, atenção, bastante complicado até. E portanto acho que mesmo, eu espero que, obviamente, estaria a ser mentiroso ou cínico até se não dissesse que espero que o Porto ganhe no fim de semana, digamos assim, portanto neste clássico. Contudo, acredito que o Ruben Amorim tem sabido potenciar os jogadores não só na vertente tática, física, o que seja, mas também na questão psicológica. Nota-se ali muita maturidade de alguns jogadores que não é habitual, nomeadamente o caso que falei do Gonçalo Inácio, e depois deixem-me realçar o papel de, para mim, dois elementos fundamentais. Primeiro é o Adam, aliás, obviamente que eu gostava, e acho que como português gostamos que se apostem em valores, em jovens valores portugueses, no caso do Max, mas acho que o Adam foi, eu não digo que foi um passo ou um degrau acima, foram para aí 2 ou 3 em relação ao Max. E aliás, em vários jogos, estou-me a lembrar desde logo no jogo no Jamor frente ao Belenenses, onde foi completamente decisivo o Adam, obviamente em outros também, mas aí lembro perfeitamente, até porque o jogo também defendeu uma grande penalidade. E por outro lado o Coates, aliás, o Coates que era um bocadinho patinho feio do Sporting,
há 1 ano, 2 anos atrás, nomeadamente porque andava ali numa série infernal, ou de vermelhos ou de autogolos, e acabou por ganhar assim um rótulo um bocadinho injusto, depois de uma série efetivamente negra, e portanto eu acho que o crescimento emocional do Coates e depois a solidez e segurança que o Adam deram ao Sporting, digamos assim, ao quarteto defensivo do Sporting, acaba por ser muito importante para que depois as coisas acabem por correr bem. Aliás, só para terminar, vou destacar, julgo que foi hoje ou ontem que saiu um comentário, julgo que foi do Fedal, que de facto realçou mais uma vez o papel importante que tem tido o Coates na liderança, na motivação, em manter o grupo com os pés bem assentes na terra. Portanto, esta metamorfose, digamos assim, do Coates depois de patinho feio para Cisne, acaba por ser também uma história muito interessante deste Sporting do Ruben Amorim, e aliás, e só para terminar agora sim, concordo com o Gonçalo, acho que não vai ser um grande jogo, muito sinceramente, acho que vamos ter um Sporting muito pragmático, à semelhança do que vimos no jogo da Taça da Liga, que foi um jogo muito amorfo, muito cinzento até, onde se decidiu nos pormenores, na altura com o Giovanni Cabral, e portanto eu acho que mais uma vez se vai decidir nos pormenores neste próximo clássico. Paulo, 2 perguntas para ti. A primeira, e pegando um bocadinho naquilo que... Aliás, as 2 perguntas que eu tenho para fazer pegam um bocadinho no que o Francisco disse. A primeira é, nestes jogos o Francisco referiu que acha que vai ser um jogo um bocadinho mais cinzento e que vai decidir nos pormenores. Tu achas que quando chegamos a um clássico deste género, quando estas equipas chegam a este clássico, acaba a questão mental de sobrepor à questão tática, ou seja, é preciso uma preparação mais psicológica do que propriamente tática de como é que os sistemas se encaixam, que movimentações é que temos que fazer? Acredito que hajam as 2 coisas, mas achas que nestes jogos especificamente a vertente tática é superior à mental ou ao contrário? E outra pergunta é também pegando no que o Francisco disse, o que é que tu achas que ajuda a explicar este sucesso do Sporting, nomeadamente a questão mental que o Francisco falou, se concretamente a questão de Ruben Amorim nunca ter assumido o Sporting como candidato ao título, mesmo agora com 10 pontos de avanço, ainda não o assume publicamente, se achas que este é um fator psicológico que pode também ajudar a equipa a ter os resultados que está a ter? Eu acho que há uma estratégia de comunicação interna e outra externa, e acho que nesse sentido o Ruben e toda a estrutura, que eu penso que isto faz parte do projeto Sporting, acho que fazem muito bem, até pelo plantel muito jovem que tem, retiram muita pressão aos jogadores, principalmente aos mais jovens, mas não acredito que para dentro o feedback deve ser mesmo assumido com uma ambição. Ele até pode dizer que vai jogo a jogo, cá para fora, mas eu penso que para dentro devem ter assumido que fê-los acreditar que poderiam ser campeões. Eu acredito. Até porque pode ter um bocadinho também o efeito contrário, se não o assumir internamente, não é? Pode desmoralizar um bocadinho os jogadores que, com uma série de resultados tão boa, e o treinador não assume que são candidatos ao título, pode desmoralizar um bocadinho, não é? Sim, tem a ver tudo, tanto a primeira pergunta como a segunda tem a ver com aspectos emocionais, aspectos mentais. Para mim, das 4 componentes da física, da tática, da técnica e a mental, para mim é mais importante. Até acho que tem a ver depois porque está ligado a muita coisa. Acho que estão todas interligadas à mental. O jogador até recupera melhor quando ganha, ou seja, tem a ver com o emocional, não é? Ou seja, o fisiológico não muda, o desgaste fisiológico, o desgaste físico é sempre o mesmo, é sempre o mesmo, entre aspas, não é? É grande e quando tu recuperas melhor. Quando tu ganhas, recuperas melhor. Portanto, acho que o mental é sempre o mais importante nisto tudo. E quando falamos em clássicos, costuma-se dizer que os detalhes costumam definir os grandes jogos, não é? Os clássicos, por norma, e concordo com os colegas quando dizem que se calhar não vai ser um grande jogo porque acabam por ser muito equilibrados, muito encaixados, não é? As equipas têm dificuldade em desequilibrar uma à outra
e o que vai definir são mesmo os detalhes. E o que é que define nos detalhes? É uma falta de concentração, e a concentração tem a ver com estes aspectos mentais, com estes aspectos emocionais. Depois há outra coisa que eu relacionado com isto, que é, para mim também acho que é o mais importante, que é o espírito de equipa, espírito de grupo, trabalho em equipa, tem a ver tudo com aspectos emocionais. E acho que nesse aspecto, acho que o Ruben, eu não conhecendo muito o trabalho do Ruben por dentro, mas não há nenhuma equipa, e neste caso acho que o mérito ainda é maior porque tem muitos jogadores jovens, levando 10 pontos numa altura destas do campeonato, não acredito que ele não tenha um grande trabalho mental, um grande trabalho psicológico por detrás, com todos os jogadores. Até mais importante para a equipa do que até outras questões táticas, como por exemplo a mudança do sistema de jogo, que é um sistema totalmente diferente do que o Sporting vinha a implementar. Se calhar a parte mental até ainda faz mais diferença no plantel do que esta mudança tática, não é? Sim, o mental, na minha opinião, e eu baseio muito em tudo aquilo que vou aprendendo e vou lendo, o mental está na base de tudo. Eu costumo dizer que pode haver o melhor 4-3-3, a melhor metodologia de treino, seres muito forte na análise do jogo, mas se o mental não estiver bem, nada disso funciona. Ou tem tudo para funcionar menos bem. O mental é para mim é a base de tudo. E eu acho que ele tem grande mérito nisso, porque tem muitos jogadores com uma faixa etária muito, muito baixa. Depois estávamos aqui a falar no Coates, e eu estou a ver mesmo agora o Coates na página do 00, é o terceiro classificado no prémio de regularidade. É o Pedro Porro com 126 pontos, o Ryan Gold do Farense com 125 e o Coates vem em terceiro. Não sei qual é o critério de avaliação disto, mas quer dizer algo, não é? Quer dizer algo. Lá está. Pode ter a ver alguma questão tática, ok, mas tem muito a ver com o psicológico, com aquilo que tu se calhar com a segurança que tu transmites ao jogador, a confiança que lhe dás, os objetivos traçados, os desafios que o treinador lhe faz, podem ser desafios constantes. Tem a ver um pouco aquilo que dizem que o Mourinho faz e bem, que vai manipulando isto segundo a personalidade de cada jogador. Um dia perguntaram ao Casillas como é que era trabalhar com o Mourinho e o Casillas disse: o Mourinho reúne-se com cada jogador no início da temporada e 15 minutos de conversa, 14 para conhecer a tua personalidade. E a partir daí vai manipulando. E conhecem-se muitas histórias do Maniche e do Deco na altura do Porto, que ele tinha duas formas muito distintas, dois jogadores que jogavam muito na zona 8, zona 10, não é? Ou seja, muito próximo ali do meio campo, e que tinham uma abordagem completamente diferente para um e para o outro, porque as personalidades de um e do outro são completamente distintas, com o objetivo comum de sacar o máximo rendimento de cada um. E eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que é um pouco por aí não retirando o mérito da dinâmica que impõe no seu jogo, não retirando o mérito também de como colocou o 3-4-3 a funcionar e bem, mas acho que vem tudo um pouco da mentalidade, e a mentalidade são muitas coisas. Tem a ver com o emocional e com o psicológico. Por isso, quem tiver mais, costuma-se dizer, quem estiver mais concentrado e controlar o aspecto emocional melhor num clássico, tem mais probabilidades de cometer menos erros e, claro, estará mais perto quando é assim, estará mais perto de ganhar o clássico. Muito bem. Gonçalo, temos falado aqui, tanto o Paulo como o Francisco, e mesmo tu também há pouco comentaste isso, que será um jogo decidido nos pormenores, e um desses pormenores pode ser, como já vimos noutros jogos desta dimensão, um rasgo individual de um jogador. Por isso a minha pergunta para ti agora era: que jogador é que achas que pode aparecer de forma inesperada ou não no clássico de qualquer um dos lados, e que tu achas que pode
decidir com esta imprevisibilidade que um clássico pode ter? Resolver de forma inesperada é um bocadinho difícil de responder essa pergunta. De prever, não é? Se é inesperado, não é suposto adivinhar, não é? Exato. Quando falamos de resolver assim jogos que estão mais fechados e taticamente mais construídos pelos treinadores e pelos jogadores que estão em campo, vamos sempre para aqueles jogadores mais habilidosos, não é? Quando pensamos no Porto, vamos sempre para o Corona, vamos muito para o Pedro Gonçalves, se calhar no Sporting, portanto, de forma inesperada, não sei até. Eu nestes jogos acabo sempre por esperar mais de jogadores como o Marega, não é? São sempre muito mal amados, tecnicamente são pouco evoluídos, não é? Mas quando é preciso acabam sempre por fazer o que o treinador pede, e acho que o Marega é um exemplo máximo disso, de que um jogador consegue agigantar-se e tornar-se uma referência quase no seu clube, sendo quase ideal no esquema do treinador. E acho que a relação do Marega neste sistema do Sérgio Conceição é um exemplo perfeito disso. Um jogador que tem sérias limitações técnicas, não é? Mas que neste sistema do Porto e com este treinador tem sido quase um indiscutível. Eu acho que o Marega, desde que o Sérgio Conceição chegou, deve ter sido titular em, não quero estar a usar um número errado, mas talvez em 90% dos jogos. Se calhar o Francisco poderá falar um bocadinho melhor disto do que eu, mas não deverá andar longe disso. Portanto, se calhar no lado do Porto ia arriscar no Marega, até podendo ser aqui utilizar aqui um bocadinho a sua velocidade e o seu ataque à profundidade com centrais lentos que o Sporting tem, nomeadamente o Fedal, ainda para mais o Fedal joga ali mais do lado esquerdo, que são os terrenos que o Marega pisa mais, neste caso no lado direito, mais descrito para o lado direito do ataque do Porto. Em relação aos jogadores do Sporting que podem inesperadamente resolver o clássico, vou aqui para o Porro, que já tem feito alguns golos importantes para o Sporting, é um dos melhores jogadores da equipa do Ruben Amorim durante esta época. Acho que foi um excelente reforço para o Sporting, uma excelente visão de mercado por parte do Frederico Varandas ou de quem quer que tenha contratado o Porro, e acho que vais-me perdoar, Rui, mas vou ter de fazer aqui uma... Diz. Eu acho que o inesperado é sempre aquele que se espera mais, não é? Acaba por ser... Lá está, é como tu dizes, é impossível fugir destes jogadores, porque são aqueles que mais têm a bola no pé, que estão mais perto da zona de decisão, e por isso são aqueles que se espera que decidam. Mas eu estava a pensar por acaso num jogador que era do lado do Sporting, o Paulinho, se achavas que esta nova chegada de um avançado diferente ao Sporting se poderia mexer um bocadinho com o clássico, ou seja, que não vai ter grande eficácia num jogo destes. Pode ter, podes ter razão. A questão aqui é que, na maneira como o Sporting joga, como tem jogado até agora sem o Paulinho, nunca é dado muita primazia na forma de jogar ao ponta de lança, não é? Vemos um ponta de lança que se desgasta muito, que cai muito nas alas, que pressiona muito. Ou seja, depois quando em ataque organizado ou até na altura de finalizar, parece que o Tiago Tomás, que tem sido o jogador que tem jogado mais nessa posição, na posição 9, muitas vezes parece que não está lá, aparece lá mais até o Nuno Santos, aparece o Pedro Gonçalves, às vezes até o João Mário vindo um bocadinho mais de trás. Portanto, não sei até que ponto é que o Ruben Amorim vai prescindir dessa forma de jogar só porque agora tem o Paulinho e vai ter de colocar a jogar, porque 17 milhões são 17 milhões, o Tiago Tomás estava a fazer uma boa época, mas 17 milhões não são tostões, portanto o Paulinho vai jogar, mas não sei até que ponto é que o Ruben Amorim está disposto a mudar essa estratégia só para implementar melhor o Paulinho no 11, portanto, óbvio que é um avançado interessante e que pode a qualquer momento fazer um golo, até porque é forte tecnicamente, tem uma boa meia distância, joga bem de cabeça, portanto num canto, num livro pode sempre fazer a diferença, mas acho que o Paulinho não vai ser, até porque ainda nem está suficientemente ambientado aos colegas, às ideias do Ruben Amorim acredito que esteja, porque estiveram juntos no Braga, mas tem outros jogadores com quem ele nunca jogou na vida,
para se ambientar, portanto não sei até que ponto é que num jogo tão importante o Ruben Amorim não vai, se calhar, até deixar o Paulinho para entrar na segunda parte e apostar ali no Tomás, no Tiago Tomás para desgastar os centrais e a defesa do Porto. Portanto, vamos ver. A minha aposta vai para o Porro, que é um excelente lateral direito, que o Sporting tem uma opção de compra de 8 milhões e meio por ele, se não estou em erro, e o Benfica anda a gastar metade disso em Gilberto. Já cá faltava a bicada do Gonçalo ao Benfica, acho que já sabes, não consigo resistir. Acho que faz parte e até é saudável para ti, para descarregares um bocadinho as energias. Francisco, para ti 2 questões. A primeira sobre a questão Marega que o Gonçalo lançou. A minha pergunta é se achas que um jogador como Marega pode aparecer nestes jogos como tem aparecido noutros. Estou-me a lembrar ainda recentemente de um gol frente ao Sporting, aos trambolhões do Marega, que acabou por decidir o jogo, e se achas que o Marega pode voltar a aparecer neste clássico. E outra pergunta para finalizarmos também com uma ronda a fazer esta pergunta é, tirando este clássico de que falámos durante todo o episódio, que outro jogo da próxima jornada da Liga NOS é que tu queres destacar para os nossos espectadores não perderem? Por ser um grande jogo, por decidir algumas coisas no campeonato, deixo ao vosso critério. Relativamente à pergunta do Marega, ou às 2 perguntas do Marega, eu tenho uma teoria que é simplesmente estúpida, mas às vezes funciona, que tem a ver com, geralmente, os patinhos feios e os mal amados, pelo menos no meu clube, geralmente costumam ajudar nestes jogos mais complicados. Eu lembro-me, olha, posso recordar aqui talvez uma década. Eu estou-me a lembrar de um Sporting Porto, em que eu acho que era o Porto do Josué Ferreira e o Sporting do Paulo Bento, em que as equipas estavam separadas por poucos pontos e julgo que o jogo ficou 0-1 para o Porto, e foi marcado aos 80 minutos por um senhor que era o Jorginho, que os portistas não gostavam muito dele, que era um médio ofensivo que tinha brilhado de certa forma no Setúbal. E eu lembro-me de alguns colegas meus esportistas dizerem que o Jorginho era o jogador que corria mais que a bola, porque ele perdia a bola de formas completamente inusitadas. Depois estou-me a lembrar, por exemplo, há 2 anos, 3, a questão do Herrera. O Herrera, quase a terminar no jogo, marcou na Luz o golo que dá a vitória e que passa, digamos assim, o Porto também para a frente do campeonato. Estou-me a lembrar também do Zé Luís, o ano passado, que sempre foi um bocadinho patinho feio. Estou-me a lembrar do Kelvin. Portanto, há aqui uma aura de que os jogadores mal amados nestes jogos acabam por se transcender. E espero, pronto, não sou, confesso que não sou grande fã de Marega, não sou, nunca o fui propriamente. Aliás, ele veio no tal pack 2 em 1, não era? Que era Marega e José Sá. Tenho a ideia que veio no mesmo pack com o Marítimo. Portanto, nunca foi propriamente um jogador que apreciasse, mas o que é facto é que ele, com o Sérgio Conceição, tem alguma utilidade. E para mim, se há um jogador que vai ser útil neste clássico, e esperemos que esteja nas melhores condições, é Otávio. Aliás, nota-se um Porto completamente diferente de com ou sem Otávio. Não digo que parte dos desaires, digamos assim, em Braga e no Jamor, estão diretamente relacionados somente com a ausência de Otávio, mas há uma grande carga, digamos assim, sobre uma grande responsabilidade, digamos assim, ou um grande ónus na não vitória do Porto pela ausência do Otávio, porque tanto no Jamor como em Braga, obviamente que em Braga temos o jogo antes e depois da expulsão, mas, por exemplo, no Jamor o Porto foi completamente uma equipa banal, mesmo frente a um Belenenses que tem um Bessado, que tem muitas dificuldades. Depois, acho que, para além do Otávio, acho que Marega, de facto, como falou bem o Gonçalo, no jogo da Taça da Liga, foi um golo aos trambolhões, um bocadinho a imagem do Marega, não é? E isso fez com que o Porto, na altura, até passasse para a frente do marcador, que não adiantou de nada, mas acho que neste jogo, num jogo muito fechado, se calhar demasiado combativo e pouco técnico, digamos assim, a força e a potência de Maré, não ao nível, digamos assim, da procura pela profundidade.
apesar de uma observação que o Gonçalo fez relativamente à velocidade do Coates e do Feddal, acho que depois o esquema de 3 centrais acaba por conseguir proteger um bocadinho esta lacuna dos centrais, porque temos o Nuno Mendes de um lado e temos o Porro do outro, que acabam por conseguir acompanhar de alguma forma os extremos, digamos assim, e portanto acho que esta procura pela profundidade não vai ser algo que vai marcar o jogo do próximo sábado. Acho que não irá tanto acontecer isso. Gosto e acho que concordo também com aquilo que o Gonçalo, falou, que era relativamente ao Porro, de facto, quando se olha, o Porro custou 8 milhões, provavelmente vai custar 8 milhões e meio, mais eventualmente aqui uma cláusula do empréstimo. Se compararmos, por exemplo, aquilo que o Porto gastou em Sarabia, em João Pedro, e entre outras soluções temporárias e extemporâneas também, para o lado direito, depois da saída do Ricardo Pereira e do Diogo Dalot, acabam por ser, não digo estúpidas, mas acaba por ser um bocado cómico, anedótico, no mau sentido, obviamente, e por outro lado realça a boa política de contratações do Sporting durante o último defeso, neste caso o penúltimo, se nós quisermos excluir aqui o mercado de inverno, onde o Sporting foi muito cirúrgico e gastou pouco dinheiro, atenção. Portanto, aqui no Porto, Otávio e Marega, só para não me alongar, no Sporting concordo com o Porro. Contudo, o Gonçalo mencionou o Paulinho. Eu julgo que o Paulinho, pelo menos estava em dúvida, pelo menos eu julgo que foi há 2 dias que li atrás, que o Paulinho muito provavelmente não ia, ou ia estar fora algumas semanas, e portanto iria falhar este clássico, a não ser que tenha havido alguma novidade entretanto, mas tinha essa percepção depois acho que foi no aquecimento, ou ter sentido alguma coisa antes do treino, no último treino, antes do jogo, ou no próprio aquecimento do jogo. Confesso que já não me recordo na íntegra em relação a esse pormenor, mas julgo que o Paulinho não irá jogar, o que pode facilitar um bocadinho a tarefa. Facilitar ou não depende... Estive só aqui a pesquisar, ainda não é confirmado. Ainda não está confirmada a baixa do Paulinho, mas segundo o Ruben Amorim disse, é muito provável que o Paulinho não jogue por causa dessa lesão. Mas aí depois reside outra questão, que é o Sporting, mesmo sem ponta de lança, venceu o Porto na Taça da Liga. Bastou para isso ter Giovanni inspirado, portanto, nem sempre ter obviamente que Paulinho tem qualidade e ajuda, atenção, isso é inegável. Mas acho que o Sporting é muito mais do que Paulinho, é muito mais do que na altura Sporar. Aliás, aqui a destacar o papel, que para mim também pode ser um elemento muito decisivo, que é o Pote. O Pote, não só pelo momento de forma que ele tem demonstrado, mas por outra razão. O Pote tem um bocadinho a imagem do Bruno Fernandes, tem uma frieza na finalização muito interessante. Ou seja, eu confesso que, apesar de ter seguido o ano passado o Pote no Famalicão, nunca pensei que ele, mal chegasse ao Sporting, apresentasse esta maturidade, esta frieza, esta veia goleadora para o médio de características ofensivas, obviamente, mas com esta compostura, digamos assim, em frente à baliza. E, portanto, acho que num jogo, mais uma vez fechado, com poucas oportunidades, até algo cinzento, por um lado, a força e a combatividade de Marega e, por outro lado, a frieza / compostura do Pote podem decidir. Obviamente que para isso também temos aqui as abelhas, assim aqui ou as formigas trabalhadoras, neste caso Porro de um lado, a atacar e a defender, e Otávio no centro, no meio campo defensivo e ofensivo do Futebol Clube do Porto. Passando para a tua pergunta, relativamente a um jogo a destacar, eu acho que há 2 jogos. Um deles é uma pena, uma infelicidade, tudo isto à volta do Covid, mas infelizmente é o que é, e temos que saber vivê-lo, que seria não digo um derby, mas seria um jogo muito apetecível, que é um Boa Vista Vitória,
Sport Clube, ou neste caso ao contrário, jogo que é o Vitória que joga em casa. Eu vou contar aqui uma história muito engraçada. Eu tinha um colega meu que vivia muito perto da Boa Vista. Ele é portista, mas vivia muito perto da Boa Vista, e há um ano atrás o Guimarães, neste caso, ou o Vitória, visitou o estádio do Bessa, e ele, pá, aí às 10h30 da noite, o jogo já tinha terminado e eu via uma espécie de um ecoar nas ruas, inclusive da janela dele, que estava ligeiramente entreaberta. E o que é que era? Eram os adeptos do Vitória de Guimarães, depois do jogo ter terminado, eu julgo que com vitória do Guimarães, ou do Vitória, com vitória do Vitória de Guimarães no estádio do Bessa, a demonstrar todo o seu apoio e todo o seu compromisso para com o clube, mesmo depois do jogo já ter terminado há quase uma hora, enquanto aguardavam por sair em segurança do estádio, e foi uma imagem que lhe marcou, e depois ele me transmitiu isso. E é uma pena que não seja possível replicar, agora obviamente no Afonso Henriques, este jogo. Depois também a destacar um Farense-Famalicão, um Famalicão-Farense, confesso que, porque estamos a falar de equipas que estão ali mesmo muito próximos do fundo da tabela, neste caso estão ali a disputar os últimos lugares, julgo que estão em antepenúltimo e no quarto a contar de fim, se quisermos assim. Obviamente um jogo de duas equipas que mudaram recentemente de treinador. Aliás, no último podcast falamos que não gostávamos, pelo menos no meu caso, não gostava que tanto uma como a outra fosse descer de divisão, portanto acho que será um jogo muito importante também para as contas da manutenção, e só aqui uma nota para aqui o Farense, que pode ter ganho aqui como é que eu ia dizer, uma bolsa de ar, digamos assim, anímica, depois do empate, obviamente sofrido, frente ao Sport Lisboa Benfica, mas pode ser um bom ponto de partida para uma segunda volta um bocadinho mais tranquila, e obviamente para conseguir, como é que eu ia dizer, recolher os pontos necessários para que o São Luís continue a figurar no mapa da principal liga portuguesa, e fundamentalmente para mim o mais importante é que voltemos a ver o São Luís carregados de adeptos na Primeira Liga, porque é uma imagem que eu tenho muitas saudades, confesso. Às vezes nem sempre boas recordações do São Luís enquanto portista, mas claro que era um estádio incrível de se ver cheio, com jogadores fantásticos e sobretudo com uma gente muito próxima do clube, que obviamente faz falta não só ao sul do país, mas também obviamente à Liga Portuguesa e a todos nós que seguimos com atenção o campeonato português. Muito bem, Paulo, para ti esta pergunta obviamente do outro jogo da jornada que queres destacar, e também dar-te a oportunidade, se quiseres, de dar um destaque individual do clássico, se concordas ou não com esta análise que o Francisco e o Gonçalo também foram fazendo dos destaques individuais que podem aparecer neste clássico Porto Sporting. Sim, eu concordo com aquilo que eles estavam a dizer, e claro que o Pedro Porro, por tudo aquilo que nos tem apresentado, é sempre um elemento a ter em conta. O Taremi também tem estado muito bem pela parte do Porto, por isso eu penso que dentro de um coletivo poderá, de um lado ou de outro, aparecer alguma individualidade que possa ter algum destaque mais. Em relação aos jogos, eu destacaria o Santa Clara Paços de Ferreira, porque são duas equipas que estão bem na tabela. O Paços de Ferreira, que tem sido fantástico este ano com o Pepa, e o Santa Clara, que também está a fazer uma época muito, 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 muito positiva. Estou muito curioso para ver este jogo nos Açores, e não poderia deixar também de estar curioso por tudo aquilo que tem-se passado com o Benfica Rio Ave. Não só pelo Benfica, mas também porque, embora o Rio Ave na última jornada perdeu com o Famalicão, eu gostei do trabalho que o Miguel Cardoso fez quando lá esteve, e lembro-me de ver um jogo dele em Alvalade, e ao vivo, e bateu-se de olhos nos olhos com o Sporting, fazendo uma pressão em todo o campo, aplicando um sistema muito, muito, muito,
muito interessante, com uma dinâmica muito ofensiva, um futebol muito positivo. Então eu destacaria estes 2 jogos. O Benfica porque está num momento menos bom, muito conturbado, e o Rio Ave pelo lado do Miguel. E o outro Santa Clara, pelo aquilo que eu já disse, são 2 equipas que estão lá em cima na tabela, e certamente vai ser um jogo muito com futebol positivo, certamente. Sim, 2 das equipas sensação deste campeonato. Gonçalo, para fecharmos contigo hoje, um jogo da jornada que queiras destacar, tirando este Porto Sporting que já falamos. Já o Francisco e o Paulo já falaram aqui dos melhores jogos, né? Já é um bocadinho ingrato. É ingrato. Vou falar do Tondela e Gil Vicente, porque são 2 equipas que estão ali relativamente bem na tabela, mas também não bem o suficiente para se poderem relaxar, numa altura em que uma vitória para qualquer uma das equipas acho que significa aqui uma folga interessante e um esperado alívio para qualquer uma das 2 equipas. O Gil Vicente vem de uma vitória moralizadora na última jornada contra o Santa Clara. O Tondela está um bocadinho pior do que já teve neste campeonato. Se não tem 3 derrotas nos últimos 4 jogos, portanto a equipa do PAC tem tido um bocadinho mais dificuldades do que já teve. Portanto, acho que vai ser um jogo interessante. São 2 equipas que jogam relativamente bom futebol, principalmente o Gil Vicente, e são 2 equipas que têm dos plantéis mais fracos da Liga, em termos de valor de mercado, sobretudo. Têm tido algumas dificuldades em formar plantéis competitivos e mesmo assim conseguem estar acima da linha d'água, portanto acho que tem tudo para ser um bom jogo, e a equipa que ganhar dá aqui um salto importante, que pode ser uma vitória fundamental na fuga aos lugares de despromoção. Muito bem, deixamos aqui alguns dos jogos que lá em casa podem seguir com atenção e que poderemos até analisar no próximo episódio do Futebol à Portuguesa. Agradecer aos 3, Francisco, Gonçalo e Paulo, pela presença aqui. Acho que fizemos uma análise muito interessante ao clássico e estes outros jogos que poderemos ver na próxima jornada. A quem está lá em casa, agradeço também estar a ver-nos, e nós voltaremos na próxima semana com talvez uma análise ao clássico ou estes jogos, e peço também que passem no nosso site, vejam os artigos que vamos escrevendo sobre o futebol nacional e também o próprio futebol à portuguesa. Como o Francisco disse, na semana passada, por exemplo, fizemos uma análise àquilo que pode ser e que será a luta pela manutenção, com muitas equipas a estarem envolvidas nesta luta, algumas delas envolvidas nestes jogos que foram destacando, e por isso é um podcast imperdível. Mais uma vez, obrigado aos 3 e até à próxima. Obrigado. Obrigado, boa noite.